apresentação, né, para usar a imagem. Eu gostaria de agradecer à professora Vanessa e ao professor Pablo, professora Vanessa da Universidade Estadual lá no Paraná, o Pablo na Universidade Federal Mato Grosso, e 3 lugares distintos, 3 regiões distintas, né? Sul, Centro-Oeste e Nordeste. 3 temas, 3 lugares distintos. Exato. Embora seja necessário reconhecer que tanto eu quanto Vanessa e Pablo nos conhecemos desde nossas adolescências. Então, há mais de 20 anos, cara. Podemos abafar a parte da idade atual, mas sim, deixa quieto. São mais de 20 anos nos conhecendo, agora morando alguns anos morando em regiões distintas, seguindo formações e temas bem distintos. Vanessa da filosofia, Pablo da física e eu da ciência política e da avaliação de impactos ambientais. Mas além da amizade, e aí é uma amizade de muitos anos, o que nos motiva a buscar dialogar é a ciência. E eu acho que Vanessa, como filósofa, mais até do que a ciência, a própria filosofia, que eu acho que era o que nos unia também desde a adolescência. Então isso agora só vai ficar mais reforçado, talvez, e esse intuito dessa conversa, desse bate-papo, trazer um debate que seja eminentemente interdisciplinar, que é o intuito, inclusive, do programa de pós-graduação que eu sou coordenador, que é o programa de pós-graduação em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas. Mas eu acho que nas nossas formações, e aí para além das formações, eu estou dizendo de título, nossas leituras foram sempre das mais diversas. Inclusive, eu lembro das nossas conversas quando adolescentes. Então, eu tenho 2 bolsistas aqui na sala de iniciação científica que são da psicologia, e eu lembro que nós discutimos também conteúdos da psicologia antes de estarmos, inclusive, nas universidades quando nos formamos. Então, essa base, eu acho ela importante para nós podermos discutir um momento que é o oposto do que nós vivemos até, de certa forma, na adolescência, que hoje nós vivemos uma intensidade de fenômenos relacionados à negação da ciência. E não para na ciência, né? A própria filosofia, que aí é um domínio que Vanessa vai poder expor melhor a ideia, mas acima de qualquer aspecto que nós tenhamos que debater aqui, pontualmente, o que vai nos unir é esse debate sobre a negação da ciência. E a negação da ciência como até mesmo um método de inserção política, ou seja, você negar o conhecimento científico como uma finalidade política. Então, esses aspectos eles acabam interferindo nas mais diversas áreas, que vão desde o movimento anti-vacina, que eu não gosto de chamar de movimento anti-vacina, eu gosto de chamar de um movimento a favor das doenças, bem como o terraplanismo, que acomete, eu acho que passa a ser um conceito muito mais do que geológico, geofísico, já passa a ser um conceito para todas as áreas. A área das ciências sociais já era muito atingido, então o famoso é minha opinião. A área da psicologia também, mas é minha opinião. E agora isso começa a interferir em áreas que normalmente não recebiam esse tipo de interferência, como é o caso das áreas da epidemiologia, da infectologia, em que, por exemplo, a hidroxicloroquina, nome, você falar rápido 2 vezes, trava a língua, né, que nem os 3 tigres tristes, né, ela passou a ser usada politicamente para reforçar uma determinada postura de governantes aqui no Brasil, nos Estados Unidos, com maior ênfase, né, que a mídia fez uma cobertura maior. Então, esse negacionismo da ciência, ele não tem apenas essa faceta, mas também tem um caráter instrumental. Ou seja, se vocês repararem, nas últimas semanas desapareceu a cloroquina no debate público. Aí nós temos que nos perguntar por quê.
Então, são alguns aspectos que vão ser debatidos aqui nessa live, e eu gostaria de passar, então, a palavra para a professora Vanessa, e depois que ela concluir sua argumentação para o professor Pablo. E aí nós podemos fazer um comentário um pouco mais preciso e utilizando principalmente cada um e cada uma que participa aqui dessa live. Então, agradeço a presença de todos e todas. Então, Vanessa, a palavra é sua. Bom, Vamos desligar os microfones, por favor, para a Vanessa ter tranquilidade. Verdade. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Sou a professora Vanessa, doutora em filosofia. Queria trazer um pouquinho para vocês sobre o negacionismo da ciência na minha área, na área da filosofia, e eu vou traçar aqui um panorama histórico aqui bem breve, vai ser bem breve, e vou contextualizar com a questão do que mais me interessa nessa questão do negacionismo da ciência, que é um personagem que aparece, né, há um tempo já, mas que hoje tem força política na direita aí, que é o Olavo de Carvalho. Então, eu vou fazer uma argumentação para negar o olavismo, tá bom? Primeiramente, na filosofia nós gostamos muito de fazer uma etimologia da palavra, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre ciência, né? A palavra ciência, ela tem a sua tradução do grego, a palavra grega é episteme, né? E a tradução é conhecimento real e verdadeiro que se opõe às opiniões insensatas, tá? Então, conhecimento real e verdadeiro que se opõe a opiniões insensatas. Esse conhecimento real e verdadeiro é o conhecimento do mundo, né? Vamos definir assim. Para esse discurso, eu chamo Platão. Platão é genial porque ele fala muito dessa pergunta, ele faz essa pergunta sobre o que é conhecer, o que é o conhecimento. E para responder essa pergunta sobre o conhecimento, ele vai diferenciar aí o que ele chama de opinião, que em grego é doxa, e filosofia de um lado, que é ciência, tá? Então, ciência de um lado, com a filosofia, com as ciências, né, a matemática e as outras ciências todas, e a doxa, que é pura opinião falsa, tá? Então, nessa divisão aí de opinião e ciência, doxa e filosofia, nós temos aí uma divisão também importante, que é a do filodoxo e do filósofo, né? Nós devemos indicar isso aqui. O filodoxo, ele é o amigo da opinião, o amante de espetáculos, de audições, ele busca o prazer do sensível e da opinião, e ele julga pela aparência. Então, o filodoxo é o amigo da opinião, do senso comum, para a filosofia, né? O filósofo, por seu lado, por outro lado, ele é o amigo do saber, o amigo do conhecimento. Ele também se distingue do sábio, né? O sábio é aquele que detém uma verdade absoluta. O filósofo não detém essa verdade absoluta. O filósofo está em busca do conhecimento, em busca da sabedoria. Ele está no caminho para, né? Então, ele não é aquele cara que vai te dar uma verdade absoluta, né? Então, por isso que nós precisamos destacar isso, né? A filosofia como busca do conhecimento. E aí, continuo citando Platão, porque o Platão tem um livro chamado A República, né? E nesse texto, o Platão tem duas partes que ele fala do conhecimento. A primeira parte é o livro 6, que ele vai falar do mito, né, da divisão, da linha dividida, do mito da linha dividida. Esse mito da linha dividida, ele vai, então, traçar a diferença entre doxa, opinião, né, e episteme, ciência. Então, ele vai dizer que na doxa, nós temos, então, as imagens, que são conhecidas pela suposição ou pela ilusão, e a zoa, que é a natureza, né, os seres vivos e o mundo, que é conhecida pela fé.
Então, para a filosofia do Platão, né, a suposição e a fé estão no âmbito do falso, do conhecimento falso. E no conhecimento verdadeiro, no conhecimento das ciências, estão aí, então, ele chama de noeta inferior, que são as hipóteses, e é conhecida pela razão discursiva, né? E a noeta superior, que são as ciências e a verdade. Então, a verdade é conhecida pela intuição intelectual. E essa intuição intelectual aqui, eu devo ressaltar isso, não é uma intuição no sentido de, eu vou ser sentido, né? Não é isso. É uma intuição no sentido de ver, né, a verdade, de alcançar essa verdade de modo imediato. Então, a filosofia, ela está relacionada com esse âmbito aí do inteligível, né, segundo Platão. Enquanto que a doxa está relacionada ao âmbito do sensível, né? Então, aí nós já temos uma grande divisão, quer dizer, doxa e filosofia estão em lados opostos, opinião e filosofia estão em lados opostos. Aí tem uma outra questão, que é a divisão, ou uma briga que acontece na filosofia grega entre filósofos e sofistas, tá? Os sofistas, eles eram considerados eles eram os professores que cobravam pelo conhecimento, né? E que eram, na verdade, os professores dos políticos da época, né? Então, eles eram retóricos, né? E eu destaco dois aqui, Protágoras, né, que relativiza a verdade, ou seja, a verdade é relativa para Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas, e também o Gorgias, que nega o ser do Parmênides, né, e que inova retoricamente. Como que ele inova? Na questão da ornamentação. Então, eu destaco isso, né, para a gente pensar sobre a linguagem como o uso da linguagem bonita, da linguagem, mas que não tem um conteúdo muito forte, muito profundo. É uma linguagem bonita, mas que não tem um conteúdo profundo. Então, o retórico, o Gorgias, é um texto também do Platão. O Platão escreve esse texto, Gorgias, contra o sofista Gorgias, né, no qual ele refuta, né, a retórica, porque a retórica está relacionada com a política, e o Platão refuta porque a retórica não vai alcançar, não vai nos dar um conhecimento de justiça exato, de um conhecimento de justiça que seja próprio para governar, né? Todo mundo sabe, né, que o Sócrates morreu por causa da política ateniense, né? Ele foi condenado à morte, que foi o mestre do Platão, né? E aí o Platão escreve muito sobre ele refuta muito os sofistas da época por causa disso, porque os sofistas estavam relacionados com os políticos, ou eram os próprios políticos da época, né? Lembrando também que a República é um texto de política, tá? Então, o mito da caverna, apesar de ter uma ontologia que fundamenta, apesar de ter uma epistemologia, o mito da caverna também fala do político, né? O filósofo como político que sai da caverna e depois tem que retornar e governar aí a polis, né? No caso, outras questões entram por aí. Saindo um pouquinho da filosofia grega, eu vou definir aqui rapidamente a questão da modernidade, né? A ciência, no sentido moderno, é um conhecimento que inclui, em qualquer forma ou medida, uma garantia da própria validade e é aplicável à ciência moderna, que não tem pretensão de absoluto. Então, essa questão da modernidade é uma questão que, né, da progressão da ciência, tem a questão da filosofia da ciência, que trabalha só com essa questão da ciência moderna, né, da epistemologia também, enfim, mas eu não vou me deter a isso hoje, né? Eu vou passar essa bola aí para o Pablo depois falar um pouquinho do método científico aí, da questão da modernidade. E para finalizar essa parte mais histórica, eu vou falar um pouquinho da filosofia contemporânea, porque o Edmund Husserl, é um filósofo que
ele resgata essa pretensão da filosofia de ser uma ciência absoluta, uma ciência fundante em relação às outras ciências, né? O Russell, ele tem essa característica, né? Ele é o pai da fenomenologia, e ele tem essa característica nos seus escritos de dizer que a fenomenologia fundamenta as outras ciências, ou pelo menos ele pretende que ela fundamente as outras ciências com o seu método, né? Com o seu modo de fazer aí fenomenologia. Então, o Russell, ele se coloca aí como um pensador que fala da filosofia, faz esse resgate da filosofia como ciência, né? Como uma ciência no sentido forte, no sentido quase grego, no sentido de um conhecimento da verdade e do real, né? Então, o Russell faz esse resgate aí na contemporaneidade. Agora, para tentar contextualizar assim mais atualmente o que nós estamos pensando com tudo isso, é o seguinte: a minha pergunta é: por que as pessoas seguem, né, o Olavo de Carvalho? Por que as pessoas seguem uma pessoa que se auto-intitula filósofo? Porque ele não tem formação em filosofia, ele não tem Lattes, ele estudou até a 8ª série, tá? Então, a minha pergunta é essa, e é uma dúvida que eu tenho, por isso que eu fui pesquisar no Platão, essa questão da opinião e da ciência, né, da filosofia aí. Porque, para mim, ele não passa de um filodoxo, ele não chega nem a ser um sofista. Tá? Então, para mim, a resposta que eu dou é por que ele... E aí eu vou dar uma resposta, por que as pessoas seguem, né? É porque ele acaba motivando as pessoas pelo espetáculo, né? Então, essa questão do espetáculo, essa questão do falar das aparências, daquilo que não é profundo, daquilo que você não tem conhecimento, só das aparências, das opiniões. Eu tenho minha opinião aqui e vou lá e falo, né? O outro tem uma opinião aqui, vou lá e fala também. Não é assim, gente. Para falar uma coisa, para você, né, você tem que ter um conhecimento. Você não pode sair falando por aí qualquer coisa que você acha que está na tua cabeça, né? Então, a gente tem que destacar isso. E outra coisa que eu destaco é que ele ficou conhecido mesmo como astrólogo, na verdade, né? E aí depois ele começou a se auto-intitular filósofo e tal, enfim. Mas como astrólogo, né, a filosofia, vocês sabem, né, a filosofia desde a sua formação na Grécia, ela sempre descartou, digamos assim, deixou de lado essa parte aí do conhecimento, porque para a filosofia o conhecimento é logos, né, razão, é lógica, né, é discurso racional e tudo mais. Então, por aí nós já temos uma resposta para o Olavo de Carvalho. Aí eu fui pesquisar no YouTube dele, ele tem 869 mil seguidores. É muita gente seguindo. Aí eu me pergunto, como que um charlatão desse pode ter tanta visibilidade, né? E a resposta que eu encontro, lendo a filosofia, relendo a história da filosofia e pensando um pouco, né, sobre os filósofos que nós tivemos como professores, né? Por exemplo, Marilena Chauí, que não se auto-intitula filósofa, ela se diz historiadora da filosofia, mesmo tendo um currículo que ela tem, que todo mundo sabe, que ela é fantástica, ela tem um currículo, nossa, ela tem honoris causa na Sorbonne e tudo mais, entendeu? E ela não se auto-intitula filósofa, né? Como que um cara desse se auto-intitula filósofo e ainda tem 869 mil seguidores e, além disso, influencia muito o partido de extrema-direita no atual presidente, né? A minha resposta para isso é justamente que ele é um filodoxo, ele, né, é um amigo da opinião. Então, como amigo da opinião, ele vai estar sempre baseado, focado em pensar o senso comum. O que o senso comum pensa, eu vou lá e jogo para cima. E como ele já tinha essa... Porque muitas pessoas famosas começaram a segui-lo como astrólogo.
E aí que ele foi desenvolvendo um público, né? E aí começou a escrever livros, enfim. Tem livro desse cara, por incrível que pareça, né? Nós temos aí o livro chamado O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. E em resposta a isso, eu digo que o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota é nunca ler esse livro, tá? Aí, o que ele tem de negacionismo? Né? Porque ele nega muitas coisas da ciência. Ele em si já nega a própria filosofia, né? Porque não estudou filosofia, não tem doutorado em filosofia, não leu direito a história da filosofia, né? Nem como um autodidata a gente não pode chamá-lo. Então, o que ele nega, né? Duas coisas ele nega hoje, que são, acho que o Diego vai falar um pouquinho sobre isso. Coronavírus, ele negou no YouTube dele, o coronavírus não existe, tá? É uma conspiração, não sei o que, interplanetária, não sei o que lá, enfim. E o terraplanismo. Né? O terraplanismo quer dizer, ele nega a Terra redonda e afirma o terraplanismo. E agora, eu fiquei sabendo que no Twitter tem um novo conceito agora para esse pessoal, né? Que é o coronaplanista. Que é aquele que nega o coronavírus e, ao mesmo tempo, nega que a Terra é redonda. Então, virou o coronaplanista agora, né? O seguidor do Olavo de Carvalho. Então, assim, eu acredito, assim, que a minha fala, ela tem muito a dizer sobre tentar resgatar um pouquinho da filosofia na sua origem. Em que sentido? No sentido de que a filosofia, ela sempre veio ao mundo para você conhecer mais, não para você se fechar num universo paralelo, entendeu? Então, eu acredito que você tem que... a filosofia, ela é esse caminho, ela não é uma chegada absoluta. Então, você tem que estar sempre conhecendo, você tem que estar sempre procurando conhecer, procurando evoluir. Como diria o Aristóteles, né, nós somos seres racionais. E para o Aristóteles, nós só somos racionais na medida que nós usamos a racionalidade. Né? Sem usar a racionalidade, não tem racionalidade. Né? Então, temos que usar. E eu acho muito importante desmascarar esse cara, porque ele tem ideias políticas fascistas, tem ideias machistas, tem ideias antifeministas no livro dele, que não condiz com o período, assim, que não condiz com a mentalidade que nós, pessoas intelectuais, professores, né, nós não podemos defender esse tipo de coisa, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa, principalmente nós da filosofia, né? Então, esse é o meu recado. O recado é, então, estudem, procurem saber, busquem o conhecimento acima de tudo e não sigam o Olavo de Carvalho nas redes sociais. Obrigada. Obrigado, Vanessa. Contundente a sua filosófica frase final. Não sigam. Eu vou passar, então, a palavra ao Pablo, e depois eu vou comentar algumas coisas, aí a gente, de repente, pode abrir para ler. Se quiserem, podem fazer os comentários no chat, ou deixar perguntas. Então, Pablo, a palavra é sua. Primeiramente, um bom dia a todos vocês que estão nos assistindo, né? E hoje vocês me fizeram fazer o incrível que é acordar às 6 da manhã. Eu tenho dificuldades para acordar cedo, mas eu não consegui dormir, fiquei tão animado e enfim, já consegui acordar às 6 da manhã, assim, sem estar cansado, né? Porque eu sou notívago e eu durmo tarde, mas enfim. É sempre bom a gente ter uma filósofa por perto, né? Um filósofo por perto, né? É sempre um sinal de bom presságio, né? E eu gosto de conversar com eles porque eles têm o dom
não só da palavra, mas do conhecimento também, né? É sempre agradável ter um filósofo por perto. Então, a Vanessa já abordou algumas coisas que eu iria abordar aqui, e outra coisa eu não vou fazer aqui uma contestação da ATTP, né, a teoria da Terra plana. Esse material vocês têm de sobra aí no YouTube, né? Tem acho que uma centena de vídeos, bons vídeos, né, explicando, né, negando o terraplanismo, né, que eu chamo de TTP, né? O que eu trouxe aqui para vocês é tentar, pegando o gancho da Vanessa, tentar compreender como é a mente do ser que nega, né? Por que ele nega, como ele nega, e eu acho que isso é importante até para se combater o negacionismo, né? Então nós temos que ir na fonte do negacionismo, que é como é que é a consciência do negador, né? Como é que a gente pode barrar isso, né? Como é que a gente pode atacar o negacionismo, ok? Porque contra o negacionista não adianta você trazer argumentos científicos, né? Porque o negacionismo é uma questão de fé, né? Então é impossível na mente do negacionista você contra-argumentar justamente com a ciência, né? Bom, falar de negacionismo científico obviamente, falar de pseudociência, né? Essas coisas, essas duas peças, na verdade, é só uma moeda, né? É só a mesma coisa. E o interessante do negacionista é que ele sempre tem pronto na sua mente uma versão substituta da realidade, né? Ele tem a sua pseudo-versão da realidade pronta, né? E quando ele não cria, porque ele tem dificuldade para criar, a maioria deles, eles emprestam das pessoas que eles seguem, né? Dos negacionistas mor, né? E então falar de negacionismo é falar de pseudociência, né? As coisas se confundem. E tem um chorume que emerge dessa podridão também, isso é tema para uma outra live, que são as teorias da conspiração, né? Então, essas coisas estão num combo: negacionismo, pseudociência e teorias da conspiração, né? Então, elas juntas, elas formam as mega teorias da conspiração, né? Então, você precisa de negacionismo para poder também construir essas teorias da conspiração. Mas isso seria para uma outra live, né? E o interessante é que esse tema é tão amplo, né, que eu acho que a gente teria que expandir os horizontes, né, para a orla da história, da sociologia, da medicina, da neurologia, da psicologia aí com o Diego, né? Entrou fundo nesse tema aí na área dele, e nós somos três aqui, e enfim, estamos colocando o nosso tijolo nisso, mas esse tema é amplo, né? Esse tema é amplo e acho que dá muitas lives, né? Então, até uma sugestão aí para a gente continuar com essas lives. Essa foi aqui a primeira, né? E é uma sugestão para que a gente continue com essas lives, né? Então, esse é um tema amplo. Apesar de não ser religioso, não ser místico e não ser espírita, eu gosto de usar a frase do Allan Kardec. E ele diz assim: para você combater um calculista, primeiro você tem que aprender a calcular, né? Então é importante a gente entender a mente do negacionista, né? E o interessante é que quando o negacionista nega qualquer fundamento de uma ciência, né? Ou da física, ou da biologia, ou lá da filosofia, ele nega, por efeito cascata, vários ramos da ciência, né? Por exemplo, se você nega um conceito científico lá na física, você vai negar algum fundamento da biologia e você vai negar algum fundamento da medicina,
E o inverso também é verdadeiro. Se você nega algum fundamento lá na medicina, você vai negar alguma coisa na biologia e você vai acabar negando alguma coisa lá na física, né? Porque a ciência é um todo organizado, né? Então, as ciências, os ramos, elas se conversam, então elas têm esse entrelaçamento. Então, se você nega uma parte, né, da ciência, você acaba negando praticamente toda a ciência, né? Por efeito cascata. A gente tem, por exemplo, a criação de uma vacina. A criação de uma vacina, ela é multidisciplinar, né? Envolve a bioquímica, envolve a biofísica, envolve a física molecular. Por exemplo, para você estudar uma proteína, né, os efeitos de uma proteína, você geralmente faz isso. E aqui nós temos um mega laboratório aqui lá em São Paulo, que é o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que é um acelerador de partículas, né? Então você usa a física num acelerador de partículas para você estudar proteínas, né? Os efeitos da proteína, né? A dinâmica da proteína, como é que ela atua. Então, isso está envolvido na criação de uma vacina, por exemplo, né? E é interessante que a ironia, né? Eu não sei se foi o começo do ano, ou no final do ano passado, que o Massimiliano Madriga, um italiano, ele é líder do movimento, como diz o Diego, a favor da morte, né? Ele é líder do movimento anti-vacina. Ele pegou catapora, né? Justamente uma das vacinas que ele queria acabar, né? Aí você pega os dados da Organização Mundial da Saúde, né? E está aberto para todo mundo ver. Só a vacina da poliomielite salva entre 2 milhões a 3 milhões de pessoas anualmente, né? E salvaria muito mais, em torno de 1 milhão e 1 milhão e meio a mais, se a distribuição da vacina fosse de maneira mais efetiva, né? Então, esse é o preço que se paga pelo negacionismo, né? Um outro exemplo é o aquecimento global, que é outra área disciplinar, e o Diego sabe muito bem disso, né? Então, quando você estuda o fenômeno do aquecimento global, né, você não estuda só a física climática, você estuda as implicações na sociedade, você precisa estudar a psicologia do comportamento humano e os efeitos no meio ambiente, né? Você tem que estudar política, você tem que estudar sociologia e dentre outras coisas, né? E o negacionista, uma parte não nega o aquecimento global, mas, como a gente sabe, ele nega que o aquecimento global tem origem no ser humano, né? Só que eles estão com um problema agora, né? Com essa quarentena devido ao Covid-19, os índices de poluição estão diminuindo, né? Então, os primeiros dados coletados dão conta que a poluição global está diminuindo. E outro dado interessante é que o buraco da camada de ozônio também, os primeiros dados, né, está diminuindo. E como é que o negacionista vai conseguir negar isso, né? Provavelmente ele vai ter que tirar da cachola, né, ele e o amigo imaginário dele, outra teoria da conspiração. Então ele vive disso, né? Então, se ele consegue ser refutado pela ciência, ele cria uma outra pseudociência, uma teoria da conspiração. E quando você vem para uma TTP, né, a teoria da Terra plana, esses caras negam a existência da gravidade, né? Então, por tabela, você nega toda a cinemática galileana, você vai negar a segunda lei de Newton, que é um elemento basilar da física clássica, você vai negar a gravitação de Newton, você vai negar a lei de Kepler, né, do movimento planetário, e na física moderna você vai negar a teoria da relatividade geral. Então, isso é perigoso. Se você nega o fundamento de uma ciência, você quase que nega ela toda, né? Enfim, então isso é um problema sério, né? E tem um detalhe, negar a ciência é diferente de questionar, né? Quando você questiona os fundamentos de uma ciência, né, você questiona usando métodos. Você cria uma hipótese e você testa a hipótese e assim você constrói a ciência, né? Então,
se você constrói a ciência pelo método científico, é só pelo método científico que você pode refutar alguma coisa na ciência, né? E o problema é que o negacionista, ele nega os fundamentos lógicos, os fundamentos linguísticos, formais, né, e os fundamentos epistemológicos da ciência. Esse é um problema. Ele acaba negando a filosofia. E ele cria no seu lugar, como a Vanessa falou, né, deixou bem claro, ele cria uma pseudosofia, né? E alguns desses viram astrólogos, né? Então é importante, para a gente combater esse negacionismo, entender a mente do negacionista, né? O negacionista ele tem profundos limites linguísticos e cognitivos, né? De fato, ele tem. Ele tem sérios limites linguísticos e cognitivos, né? Como escreveu o filósofo e linguista também, se não me engano, né? O austríaco Ludwig Wittgenstein, né? Em sua primeira fase, né? Ele disse que os limites da sua linguagem delimita o limite do seu mundo. Então, se você tem uma linguagem pobre, a sua leitura do mundo será pobre, né? Isso é a característica da mente do negacionista. Ele tem uma linguagem pobre, ele tem um limite cognitivo muito grande. Então, a leitura que ele vai fazer do mundo vai ser pobre, né? Outra coisa interessante é que o negacionista, ele tem uma mente ficcional. Ele acredita em ficções, né? Se vocês já leram, mas quem não leu, eu acho que o Diego leu, a Vanessa leu, leiam o espetacular Sapiens, de Yuval Harari, né? Sapiens, uma história da humanidade. Esse livro é fantástico, né? Ele mostra que entre 70 mil e 30 mil anos atrás, nós passamos pela revolução cognitiva, né? E a gente não sabe muito bem os motivos pelos quais isso aconteceu. Uma das ideias é que foi uma mutação genética, então o nosso cérebro ganhou características, né, biológicas, bioquímicas, diferentes dos nossos primos, né? E é interessante notar que entre 70 e 30 mil anos, uma característica importante na espécie, e ela foi essencial, pasmem vocês, ela foi essencial para que a espécie não fosse extinta, que é a capacidade de contar histórias sobre coisas que não existem, né? É a mente ficcional, né? É ficção. Agora tem um detalhe, uma ficção não pode ser confundida com uma mentira. Uma ficção é algo que todos acreditam, ou que o grupo acredita. Então, uma ficção não é uma mentira, tá? Embora ambas sejam falsas, né? Sejam versões falsas da realidade, né? Uma mentira você pode desmascarar, né? Uma ficção, não, tá? Uma ficção é coisa que todo grupo acredita, né? Então, essa capacidade de falar sobre, não de falar sobre rios, sobre o leão, sobre a girafa, sobre a savana, mas de falar sobre coisas que não existiam. Isso foi fundamental para que o ser humano se unisse em grupos maiores, né, e a espécie humana conseguisse sobreviver, né? Isso aconteceu lá na Revolução Cognitiva entre 70 mil e 30 mil anos, né? Então, o negacionista tem essa mente ficcional, né? É o que o Humberto Eco disse em seu livro, os seis passeios pelos bosques da ficção. Embora ali ele tenha falado na perspectiva literária, né? Quando você lê um texto de ficção, todo mundo que lê um texto de ficção, ele preenche as lacunas da sua realidade com lacunas ficcionais. E as lacunas ficcionais com as lacunas da realidade. Então, isso é um perigo, porque quando você trabalha com ciência, quando você preenche as lacunas da realidade com ficção, você não consegue mais determinar se aquela teoria de fato é real. Você sequer, dependendo desse nível de mistura de ficção e realidade,
você sequer pode comprovar essa teoria, né? Ela está acima da experiência, porque ela vira uma peça de ficção, né? E tudo aquilo que está acima da experiência, como disse Kant, não corre o risco de ser refutado por ela, né? Está além do método científico, então essa peça de ficção, ela passa a ficar acima do método científico, né? O que Popper chamou Karl Popper chamou né, falsibilidade, né? Então, como é uma peça de ficção, ela foge à falsibilidade, né? Então, sequer essas teorias da conspiração, a teoria da Terra plana, e essas pseudociências, elas podem ser negadas, né? Isso é uma coisa séria, né? E Humberto Eco mostrou isso muito bem na perspectiva literária em seu livro. E se vocês se permitirem experienciar, tá? Eu vou dar uma dica aqui de um livro do Nelson Demmle, A Ilha do Medo. Tá? Esse livro é muito interessante. E é uma situação de misturar realidade com ficção que se passa com a personagem principal, que é um delegado, né, e ele sai investigando um sumiço de uma pessoa num manicômio, numa ilha, e essa ilha, né, com os vilões, começam a misturar ficções na cabeça dele, né, ficções com a realidade que ele tinha. Então, no final das contas, o cara não sabe se o que ele pensa é real ou é falso. E detalhe, quem assiste também. Chega no final, quem assiste não sabe se tudo que o cara passou era real ou era verdadeiro, né? Para você ver, para a gente ter uma ideia do perigo de você misturar ficção com realidade, né? Quem não puder comprar o livro, né? Tem o filme, fizeram um filme, do Scorsese em 2010. É com o DiCaprio, é com o Mark Ruffalo e é com o Ben Kingsley, né? Esse filme é de 2010. Se vocês puderem assistir, tá aí num desses canais de streaming, tá? Eu recomendo vocês assistirem sobre esse lance da mente ficcional, né? Então, a mente ficcional é uma mente do negacionista, né? Além de ter profundos limites cognitivos, ele tem essa mente ficcional, né? A característica do negacionista é que ele possui comportamento de rebanho, né? Ele segue o líder, né? Então, essa é uma característica. Ele tem pensamento completamente acrítico, né? E inexiste consciência de classe numa pessoa dessa, né? Como disse Christian Dunker, né? É a lógica do condomínio. Então, nós vivemos hoje, o Brasil vive hoje sobre a égide da lógica do condomínio, né? E quase que ele disse, uma fração, infelizmente, né, uma fração da classe média que pensa desse jeito, né? Ela compra iPhone, ela compra carro importado, ela vai para Disney, mas ela não compra cultura e conhecimento, né? Porque ela não tem capacidade de compreender o conhecimento. E eu vou tentar mostrar um pouquinho por quê, né? Então, o negacionista, esse cara que acredita na TTP, antivacina, ele possui comportamento de rebanho, né? Então, ele não crê na ciência, né? Na verdade, nunca devemos crer na ciência. Eu não acredito na ciência, em hipótese alguma. Porque crer não pertence à ciência. Crer pertence à religiosidade, às metafísicas espúrias. Não estou falando da metafísica na filosofia, né? Estou falando dessas metafísicas espúrias, do misticismo, né? E da religiosidade também, né? Então, e essas teorias pseudocientíficas, justamente porque elas não podem ser comprovadas, elas não podem ser refutadas, né? E a teoria da Terra plana, na verdade, ela não passa de uma ilusão da qual se parte, e não de uma conclusão científica na qual você chega, né? Teorias da conspiração, a teoria da Terra plana, elas são irrefutáveis, ela só faz sentido na mente ficcional e do amigo imaginário de quem crê nela, né? São pessoas que têm fontes seguríssimas
que são as vozes em suas cabeças, né? Então, essa é uma característica da mente do negacionista, né? Ele apresenta pensamento binário, né? O negacionista tem pensamento binário. É o bem versus o mal. E adivinha quem é o bem? É ele, né? Bem versus o mal, nós versus eles, né? Eu versus você, a minha ciência versus a sua ciência, né? O meu grupo político versus o seu grupo político, né? Então, é muito o que o Vladimir Safatov disse num artigo em 2015 na Folha de São Paulo. Um país em evolução mental só consegue contar até 2. Né? Ele tem essa mente binária, né? E muito disso a gente tem que, infelizmente, dar crédito para a própria ciência. Mas como assim? Né? É pela natureza hermética do conhecimento científico. A natureza hermética do conhecimento científico é uma barreira para a mente do negacionista, né? Ele tem que despender um esforço cognitivo muito grande, muito grande. Então, isso gera nele um sentimento de recalque, né? Aquilo que eu não consigo compreender, eu tenho medo. E aquilo que eu tenho medo, eu nego e rechaço, né? Então, esse sentimento de recalque, o negacionista tem, né? Ele absorve isso, né? É um pouco do que puxando para a sociologia, é um pouco o que o Gessé disse, né? O que o Gessé diz. Você tem parte da classe média que tem inveja da elite e odeia quem está abaixo dele, né? Ele tem um certo recalque. E a mente do conspiracionista é assim também, né? Então, aquilo que eu não tenho capacidade de compreender, eu nego, né? Eu rechaço, né? Eu crio a minha versão, ok? É como a Vanessa disse, né? É doxa versus episteme, né? Ou como o Richard Dawkins disse em um de seus livros, Deus um Delírio, né? Ele cunhou, acho que se não me engano, em 74 ou 76, esse livro, ele cunhou a expressão meme, essa unidade de informação. Então, o negacionista, ele é movido por memes, né? Essa unidade de informação que é caricata, é simples, é rápida, né? E se espalha como um vírus, né? Então, isso acontece com a mente do negacionista. Na física, nós temos um princípio que a gente diz que é um princípio natural, né? Natural não só da física, dos objetos de pesquisa da física, não só da natureza inanimada, mas da natureza animada também, dos sistemas biológicos complexos, enfim, que é o princípio da minimação, né? O princípio da minimação diz o seguinte: todo sistema físico sempre vai preferir ficar no menor estado de energia. De fato, se você abandonar uma pedra de uma certa altura do solo, né, a dinâmica do sistema é fazer com que essa pedra se movimente em direção ao centro da Terra, né, buscando o menor estado de energia possível. Ou então, quando você pega o exemplo do átomo de hidrogênio, quando você excita o átomo de hidrogênio, você injeta energia no átomo de hidrogênio, o elétron ele pula para um orbital mais energético, só que a natureza diz o seguinte: opa, se eu deixar você aí, eu vou gastar muita energia. Volta para o seu nível anterior. Então, o elétron volta para um orbital menos energético, o orbital anterior, e ele emite um quantum de energia, né? É o que está acontecendo com essas lâmpadas que a gente tem hoje, né? Então, você tem átomos sendo excitados, né? E esses elétrons saltam para camadas energéticas, saltam, voltam, emitindo luz. Só que essa frequência é muito alta, né? Tudo isso para dizer o princípio da minimação. Todo sistema físico prefere ficar no menor estado de energia. De fato, a natureza não gosta de gastar energia. E isso acontece com o cérebro. Né? O cérebro é um sistema biológico super complexo, talvez a coisa mais complexa que nós temos, né?
Eu posso estudar aqui a expansão do universo em uma folha. Eu calculo a idade do universo para vocês em uma folha, mas estudar o cérebro humano é complicado, né? E de fato, a mente do negacionista não é afeita a buscar conhecimento. Ele tem dificuldades cognitivas. Pensar cansa, estudar cansa, né? Ficar sentado, lendo. Você pega uma área como a história, por exemplo, que você lida com um volume muito grande de conceitos, e você tem que entrelaçá-los, compará-los, né? Você pega a climatologia, né? Você tem um volume de conhecimentos, de conceitos muito grande, né? Você pega, por exemplo, a física de partículas, puxando para o meu lado, você tem que fazer um curso inteiro de física, você faz um mestrado, você faz um doutorado, e você não entende completamente a física de partículas, né? Tem um físico famoso, o Richard Feynman, né? Ganhou o prêmio Nobel justamente estudando física de partículas, e ele colocou de maneira bem simples: todo aquele que chegar para você e disser que compreendeu mecânica quântica, ele está mentindo, né? Porque é impossível você compreender completamente a mecânica quântica, né? Então, a ciência é espinhosa, a ciência é hermética, né? E para pessoas que estão afeitos a memes, como é que você vai exigir que ela compreenda a ciência, né? Então, de fato, é complicado, né? Então, o cérebro gasta em torno de 26, 27% de toda a energia do corpo, né? E você ficar sentando, né, estudando, em concentração constante, de 40 em 40 minutos, o cérebro começa a dar tique em você para você parar de fazer isso. De fato, cansa, gasta fosfato, né? Se você abrir o cérebro de uma pessoa, né, para fazer uma cirurgia, sai vapor aquecido, né? Então, de fato, essas teorias negacionistas só fazem sentido na mente do negacionista, né? Porque elas são construídas completamente ao arrepio do método científico, né? Por isso a TTP faz sentido para ele, não é mesmo? E então é difícil exigir uma coisa de uma pessoa assim, né? Bem, já estou quase terminando, tá? A gente vive hoje uma infodemia. Isso é um termo que a Organização Mundial da Saúde começou a usar, né? Então, a gente tem uma situação crítica. De um lado, nós temos duas pandemias, né? A gente tem a pandemia do SARS-CoV-2, né? E a gente tem, do outro lado, essa infodemia. As duas coisas, infelizmente, são reais. Tanto a pandemia de Covid-19 quanto a infodemia. Essa infodemia, esse fluxo constante de pseudo-informação, pseudociência que circula na rede, né? E a gente tem que lidar com isso. E é um fluxo de ideias negacionistas e que, de fato, a gente tem que se unir, né? Nós temos que nos unir para poder combater isso. E é o que a gente está fazendo aqui, né? Eu fico muito feliz, né, de ter sido convidado pelo Diego para poder fazer parte dessa live, né? Espero que a gente não fique só numa. E como estou finalizando, como disse o astrobiólogo Carl Sagan, né? O método científico ele não é absoluto, ele é falho, ele sofre críticas e ele está passível de críticas constantes, né? Só que tem um detalhe: é ainda a melhor coisa que nós temos para ler o mundo, né? De uma perspectiva científica, né? É a melhor coisa que temos. Se a gente começar a negar as regras do método científico e os seus protocolos céticos, a gente vai abrir a porta novamente para o retorno de uma idade das trevas, né? Então, nós temos que lutar com todas as nossas forças para impedir que isso aconteça novamente, né? Não só pelas ideias espúrias, não só pelos
os grupos espúrios, é porque no combo do negacionismo científico, da pseudociência e das teorias da conspiração, costuma vir na esteira regimes de exceção, regimes totalitários, né? Então, é importante que nós façamos esse trabalho constante de contra-atacar todo esse câncer que está aí, né? Que, na verdade, sempre esteve aí, né? Emergiu agora com força pelas razões que nós já conhecemos, né? Mas é isso. Infelizmente, né, acho que alguns esperavam que eu fizesse uma declaração, né, contra a TTP, né, Teoria da Terra Plana, mas eu quero deixar isso para um próximo live, né? Para um próximo live eu posso fazer isso sim, tá? É isso, gente. Perfeito, Pablo, obrigado pelo comentário. Acho que causou uma boa impressão aqui a questão de você classificar o negacionista quase do ponto de vista que há uma burrice orgânica, né? Não é só uma falta de limitação cognitiva, Não. ela é também biológica. É interessante esse bate-papo, a nossa previsão é de encerrar entre 11h30, 11h45 ao máximo, e aí eu vou fazer algumas considerações, eu acho que mais sucintas, mas aproveitar o gancho tanto de Vanessa quanto de Pablo, que comentaram. Primeiro, Vanessa, tratando em especial, do Olavo de Carvalho, e, na verdade, o que o Olavo de Carvalho representa, né, neste momento. Ele não é... Para quem é um pouquinho mais dinossauro, deve se lembrar do Orkut. Ele já era bem atuante na época do Orkut. E aí, qual que é a minha impressão? É que nós temos um problema gravíssimo, estamos discutindo negacionismo da ciência, mas até para além do que seja ciência, mas também a filosofia, nós temos um problema gravíssimo de comunicação, muito grave. Esse problema de comunicação faz com que, isso vai me lembrar, Vanessa, a metáfora da torre hegeliana, que o sujeito fica lá do alto da sua torre dizendo que olha lá, aquela vamos chamar de filosofia da história, né? Eu acho que isso traz consequências. Então, uma relação de causa e efeito, eu acho que isso são relações co-causais e um dos indicadores que nós podemos utilizar para essa disseminação de conhecimentos. Quando são conhecimentos, por exemplo, distorcidos, dado a atual conjuntura, eu acho isso até de menor gravidade. Mas quando são de conhecimento realmente falso, mentira, vamos falar assim, e vamos tratar como uma espécie de morte da verdade, o distanciamento que quem produz conhecimento, quem produz ciência, de quem o sustenta, né, de quem financia, de quem, de alguma forma, dá sustentação a quem reflete, a quem vai estar no laboratório, quem vai estar fazendo pesquisa de campo, quem vai estar produzindo conhecimento. E você entrega, porque a sociedade, e aí quando tratar de forma homogênea a sociedade, mas nós temos que tratar de maneira absolutamente heterogênea, e não é isonômica de forma alguma, não consegue pegar, e às vezes pega migalhas do que é esse conhecimento produzido. Chega muito mal quando chega. Uma das coisas que eu sempre falo, você não vai fazer uma pesquisa, eu lembro que eu fiz uma pesquisa sobre mineração, avaliação de impactos da mineração lá na Amazônia, e a coisa que eu mais pensava, assim, eu não posso, o retorno que eu vou dar para aquelas comunidades que eu vou visitar, que são atingidas por mineração, não pode ser um livro, porque isso não é retorno para eles, isso é retorno para os pares. Então é para quem também trabalha com avaliação de impactos ambientais, é para quem vem da ecologia, mas não é para aquelas pessoas que são atingidas diretamente. Então, a minha sensação é que nós temos que começar a discutir o negacionismo da ciência muito, assumindo uma certa responsabilidade.
de não usar uma linguagem que é uma linguagem mais própria para pessoas que, por exemplo, eu lembro eu e Pablo, Vanessa também, a gente discutindo Kant, Crítica da Razão, e assim, brigando às vezes, a gente brincando, falando que Kant não conseguiu, eu falava, né, Kant não conseguiu matar a metafísica, Kant é um frustrado, um recalcado, etc. Piadas dessa forma, mas que demonstravam muito mais do que, eram adolescentes que já liam, por exemplo, filosofia, já caminhavam para a ciência, muito mais do que isso, mas é como exceção, deveríamos pensar. E aí nós temos um problema grave que é acesso. Esse acesso, ele entrega, não todos, obviamente, porque existem inúmeros fatores que vão indicar se alguém vai ser mais propenso ou não a, por exemplo, compartilhar conteúdos falsos, notícias falsas. Isso, inclusive, eu gravei um vídeo ontem, escrevi um post para o blog e o canal no YouTube do Observatório de Impactos Ambientais e de Saúde, tratando disso. E é algo que é parte de um conteúdo que eu tenho trabalhado também por curiosidade, que é porque que as pessoas elas preferem compartilhar, por exemplo, e mesmo acreditar em notícias que não são notícias checadas, são notícias que alguém pode dizer, pai, mãe, meu irmão, minha irmã, essa notícia é falsa. Mas aí o ponto não é esse. O ponto é que nós estamos já lidando com alguém que está trabalhando no nível das suas crenças e convicções, que quer reforçar essas convicções. Então já ultrapassa a esfera de, por exemplo, nós debatermos a veracidade mesmo. Se devemos dizer, relembrando Gabriel Garcia Marques, quando ele escreve Crônica de uma Morte Anunciada, se nós deveríamos mesmo pensar que é crônica de uma morte anunciada no sentido de que o modelo que nós fazemos de ciência, esse modelo ele precisa morrer para ele poder renascer. E renascer de uma forma que incorpore mecanismos de divulgação científica, coisa básica. Você vai escrever um projeto de pesquisa, você tem que ter clara a sua metodologia. Você tem que ter clara a sua metodologia. Isso é básico. Você não vai querer, por exemplo, lidar agora do ponto de vista da epidemiologia. Eu quero saber, por exemplo, quais são as regiões do Brasil que vão ter mais chances, por exemplo, de ter uma taxa de letalidade, de mortalidade maior em determinados grupos. Você vai ter que trabalhar com estatística probabilística. Você vai ter que trabalhar nesse nível. E você vai ter que dominar essas ferramentas. Só que hoje nós temos que ter uma incorporação de importância também da divulgação e de saber divulgar essas informações para pessoas que não vão ter esse chamado know-how da ciência e da ciência básica. E aí, Vanessa, quando o Olavo de Carvalho começa a ganhar corpo e começa... Eu chamo, na verdade, de ideólogo, né? Um grande ideólogo, mas não é o único do mundo, você tem vários por aí. Isso aí tem sobre... Rasputin foi um ideólogo, por exemplo, da corte czarista na Rússia, e não foi o único. Você tem para todos os gostos. E aí, independente se você está mais à direita ou mais à esquerda, você tem essas figuras que são figuras de carisma e figuras que respaldam, em geral, figuras autoritárias. Então, isso está tanto à direita quanto à esquerda. E aí, o que nós temos é um ideólogo que ele soube se comunicar. E agora, nós temos um delay de correr atrás. Então, Carl Sagan, por exemplo, ele é uma exceção. Porque Carl Sagan já se preocupava com divulgação científica. E ele se preocupava, não era um nível rasteiro, como nós temos ainda, na minha opinião, hoje. Ele era o que nós poderíamos chamar, num bom sentido do termo, um visionário. 12 episódios de Cosmos, né, cara? Que refizeram agora com Neil deGrasse Tyson, né? Excelente, por sinal. Mas aí que está o ponto. Sagan, por exemplo, ele já tinha essa preocupação, mas não é uma preocupação disseminada entre seus pares. Eu não estou falando só
dos físicos, não. Eu estou dizendo isso também envolvendo os biólogos, envolvendo ecólogos, envolvendo cientistas políticos, filósofos, envolvendo geógrafos, e eu poderia citar epidemiólogos, eu poderia citar várias outras profissões. Não é prioridade. Então, quando você entrega a produção de conhecimento, porque é conhecimento, isso é o pior de tudo, porque é conhecimento. Mas é um reconhecimento, por exemplo, e aí eu sou popperiano o suficiente para dizer que é um conhecimento que ele não está baseado, por exemplo, na ideia de falseabilidade, porque envolve a questão da convicção. Você tem que acreditar naquilo. É isso. E aí, por mais, e é extremamente interessante, a Netflix tem um documentário sobre os terraplanistas. Eles vão fazer um experimento que não dá para comprovar a hipótese, eles vão testar uma hipótese, ou seja, existe um método científico. Você tem uma hipótese, você vai testar a hipótese. Você tem uma pergunta de pesquisa lá atrás, tal. Só que quando eles testam a hipótese a primeira vez, não dá certo. Aquela bendita curvatura não tá. A hipótese deles não é confirmada. O que eles fazem? Eles fazem a segunda vez e faz a terceira. Tem problema aí? Não, porque você tem que lutar contra a sua hipótese. Você não deve, quando você vai fazer seu teste de hipótese, você não tem que ir lá para querer confirmar ele, ao contrário. O teu objetivo tem que ser refutá-lo. Mas aí a evidência vai apontar que, olha, a hipótese foi confirmada. Só que o problema, e aí ocorre quando a sua hipótese não confirma, mas não é que você, vamos testar de novo, vamos ter um grupo controle, vamos usar placebo, então, não. É porque você precisa ter aquilo confirmado. Então é muito mais uma convicção que precisa ser confirmada do ponto de vista moral. E aí que está a grande questão hoje, quando vamos debater o negacionismo da ciência. O Pablo já comentou um pouco. Eu recomendo um livro que eu trabalhei agora na disciplina de ética e integridade em pesquisa, no programa de pós-graduação, que eu sou professor e também coordenador, SOTEP, que foi do Joshua Green, que é Tribos Morais, e lá ele vai comentar sobre como essa moralidade, aí a gente vai pensar Darwin ele sabia que tinha um ponto dentro da teoria da evolução, que ele falou assim, olha, eu não vou entrar nisso, porque realmente vai me dar uma dor de cabeça enorme, eu não vou ter fôlego para isso, que é da moralidade. E aí, pensando do ponto de vista da evolução humana, como nós cooperamos. Porque tem aquela falsa disseminação, aquela ideia que é disseminada, falsa, de que tudo é competição, vamos pensar em evolução, competição. E você tem um gap enorme sobre como os indivíduos, e aí eu estou pensando em comunidades de análise, espécies, e até mesmo do ponto de vista intra-espécie, como cooperam para poder atingir determinados objetivos. E aí, quando a gente vai pensar do ponto de vista da moralidade, e a moralidade do ponto de vista de uma psicologia evolutiva, você tem um gap enorme. E aí o Joshua Green vai trazer o ponto, que existem moralidades, uma lógica, né, que vai envolver uma competição, uma cooperação. Por isso, nós versus eles. Então, hoje, quando você vai pegar a ciência, e o caso da cloroquina, você não está apoiando o uso da cloroquina, você não está debatendo do ponto de vista epidemiológico, se aquilo ali vai resultar, por exemplo, naquilo que é a sua hipótese, vai reduzir a taxa de mortalidade, a letalidade do vírus. Não. A questão é muito mais que você vai reforçar a convicção de que o teu líder, a figura autoritária da liderança, ela está certa. E aí você age como grupo. Então, é a sua tribo moral que precisa ser reforçada via compartilhamento de notícias, por exemplo. Você consegue mensurar isso? Eu fiz um teste recentemente, quase morri. Eu tenho uma bolsista que está assistindo, que é a Angélica, aqui a live, eu tenho outro, que é o Eduardo, que eu falo que eles estão na esgotosfera das redes sociais, que vão acompanhando esses debates em grupos, em especial de extrema-direita.
Não que na extrema esquerda não aconteça barbaridades, mas quem está hoje conduzindo todo esse processo é a extrema-direita. Do ponto de vista dos efeitos, a agenda, eles estão imprimindo. É isso, é cloroquina. Aí, de alguma forma, a sociedade tem que reagir. E aí, você não debate isso do ponto de vista da evidência, você não debate isso do ponto de vista metodológico, você debate isso do ponto de vista do reforço da convicção da sua tribo moral. Então, hoje, discutir o negacionismo da ciência envolve aspectos tão plurais que demandam profissionais como hoje. Essa live envolveu uma filósofa, um físico, um cientista político, para debater algo que está atingindo de uma forma ou de outra todos os campos e principalmente a agenda de pesquisa de cada área. E se nós não dialogarmos, e principalmente dialogarmos para fora, a gente não vai conseguir. Mas essas lives, e aí eu vou encerrar, caso alguém queira fazer alguma pergunta, essas lives, elas são um ponto inicial, que eu, inclusive para os bolsistas do PPG, do Programa de Pós-Graduação, eu falei, a tarefa de vocês, não quero nada administrativo, nada, eu quero que vocês trabalhem com divulgação científica. Ótimo. É obrigatório. E aí traduzir isso em uma linguagem que seja acessível. Esse é o grande desafio nosso. Então, eu encerro aqui minha fala. Eu acho que a gente tem... Aí o Pablo sugeriu que a gente continue, eu não vejo problema nenhum. Convidarmos, de repente, até outras pessoas para poderem participar disso, fazer algo em torno também de 1 hora. E aí a próxima a gente pode fazer em junho, ou antes, se vocês quiserem, e aí fazer de repente no Skype, ou fazer no próprio YouTube, lá que tem transmissão ao vivo, a gente define onde, porque depois dessa experiência... Pô, você vai me obrigar a ter mais uma mídia aí, para mais um Skype. Eu não uso Skype, mas enfim, por conta da live, eu até usaria. Mas assim, vou ter que fazer um Twitter, vou ter que fazer um... divulgação científica, né? Vai fazer o quê? Mas só lembrando aí, voltando a falar do astrólogo, né? Rapaz, esse cara, na década de 80 e 90, ele tinha respaldo dos grandes jornais nacionais. Sim. Jornais que hoje ele ataca. Folha de São Paulo, por exemplo, né? O livro, esse compilado de bobagens que ele escreveu, né? Eu acho que foi o Nando Moura que compilou, foram matérias em jornais, cara, de grande circulação no Brasil. Não só no Brasil, mas no exterior também. No exterior também. Então, a que ponto nós chegamos, né? Esse cara tinha livre acesso a jornais, né? A mídia, né? E agora a gente está aqui lutando para combater. Né? Eu acho que tem uma dezena de fatores aí que a gente já conversou. Tem muita coisa. No alcance da mensagem dele, em especial. Aí eu acho que uma próxima live pode ser interessante a gente convidar uma outra pessoa, Vanessa, caso dentro da filosofia você tem alguém que está também preocupado com divulgação científica, conversar mais com pessoas de fora de seus nichos. Pablo, a mesma coisa. Eu mesmo, acho que com a próxima eu posso convidar alguém, e aí eu posso só mediar, não nem fazer um tipo de interlocução, para a gente ouvir mais pessoas. Acho que isso aí pode ser interessante. Alguém que gostaria de fazer algum comentário? Caso não, eu vou parar a gravação agora, vou interromper.